Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos para mais uma edição do Quem Assiste Enriquece. Esse programa que está cada vez melhor, hoje recebe uma celebridade. Por isso, até fiz uma cola, porque senão eu ia ficar falando aqui por horas e horas e a gente não ia terminar o programa hoje. Ele é economista, pós-graduado em marketing, teólogo com ênfase em filosofia, professor convidado da Universidade da Califórnia, orientador político e empresarial, observador convidado da ONU, conferencista, autor best-seller, conselheiro da The Napoleon Hill Foundation, presidente da marca Mastermind no Brasil e em países da língua portuguesa. E além de tudo isso, ele é marido, pai e agora vovô. O nome dele é Jamil Albuquerque. Bem-vindo, Jamil, que honra tê-lo aqui. A honra é toda minha estar aqui com você, Gabi, um prazer e uma honra. E quando você lia o meu currículo, eu vi a vantagem da idade, que quanto mais tempo você tem, mais você pode ir acumulando algumas coisas que você colocou aí, né? Porque só é possível com o tempo. Você só constrói tudo isso através do tempo. Se não respeitar a linha do tempo, não tem condições de construir algo assim. Antes de começar a entrevista, então, eu já vou dar uma dica que eu aprendi com você nos treinamentos que eu fiz, que é anote. Ó, isso você já tem que ter anotado. Pega aí um caderno, uma caneta, porque só a história de vida desse cara aqui já é uma aula online. Então, não perca nenhuma vírgula. Pra começar, então, Jamil, conta pra nós como, quando e onde tudo isso começou. Ô, Gabi, eu moro há 20 e poucos anos aqui no Noroeste Paulista, no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, para ser mais exato, mas sou catarinense e sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada Monte Carlo, que até hoje é uma pequena cidade agrícola no interior do estado. Saí do interior e fui para o litoral com 9 para 10 anos. E eu costumo dizer nas minhas falas que dizer que nasceu pobre nos anos 60 é quase uma redundância, porque o Brasil era pobre, todos nós éramos pobres. A pirâmide da estrutura social brasileira era um percentual muito pequeno de elite, uma classe média baixíssima percentualmente e a grande base da pirâmide que ia lá perto dos 70%. E claro, de famílias muito grandes também, como era comum naquela época, 11 filhos. Aquela metodologia de um vai ajudando a educar, a criar o outro, educar o outro, era um processo de sobrevivência. Fomos para o litoral, eu fui fazer aquilo que alguém com 9 para 10 anos pode fazer para conseguir colocar comida dentro de casa, que é a base da sobrevivência. Eu morava na periferia da cidade, então eu fui vender picolé, eu engraxava sapato na rodoviária, a gente vendia lenha de casa em casa, na periferia para poder ajudar. Naquela época ainda existia, no início dos anos 70, o fogão a lenha. Ficava na porta do supermercado nos finais de semana, porque era uma cidade turística, Balneário Camboriú. Então, no final de semana tinha um grande movimento. Eu ficava lá para ajudar a levar da porta do supermercado até o carro as compras. Acabava gerando alguma gorjeta, o que ajudava nos custos de casa. Então, eu era como tantos milhares e milhões de pessoas daquela época e tinha uma luta muito árdua para sobreviver. Até que um dia, somando-se a tudo isso, eu ainda vinha de uma casa religiosa muito rígida, que tudo era pecado. Televisão era pecado, jogar futebol era pecado, praia era pecado. Então restava para uma criança, um pré-adolescente, poucas alternativas de lazer. E eu tive uma grande sorte, se pode-se assim dizer. A minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Então eu desenvolvi um pouco de prazer de ler sem ter que olhar fotografias, fotos. Então eu comecei a ler muito jovem. E com 14 anos, tinha uma biblioteca na periferia da cidade e eu encontrei lá um livro, que eram 2 volumes, e eu peguei um daqueles livros. E fui para casa, era uma sexta-feira, e comecei a ler aquele livro, porque eu já tinha lido quase todos, que biblioteca do interior, na periferia, era pouquíssimos títulos, hoje é muito mais, mas era pouquíssimos títulos. E eu peguei aquele livro, comecei a ler o livro, e aí, no início do livro, o nome do livro chamava-se A Lei do Triunfo, do autor Napoleon Hill. No início ele falou uma frase que mudou toda a minha história mental. Ele disse: você não é pobre, você está apenas sem dinheiro. Essa frase fez assim,
produziu uma nova mentalidade, uma transformação mental. Essa é a palavra que nós usamos chamado metanoia, quando os neurônios vão além da sua cabeça. Porque a pobreza, o problema da pobreza não é a ausência de recursos. O problema da pobreza é a ausência de esperança, de atitude. É isso que faz. Você pensa que pobreza é destino. Você pensa que aquilo vai ser sempre aquilo. Aquela frase me encheu de esperança, me encheu de força, me encheu de vigor. Eu ancorei no futuro a esperança e não o medo, a abundância e não a escassez. E isso me deu uma energia extraordinária. Eu lembro que na segunda-feira eu saí para a escola, eu já estava assim, cumprimentando as pessoas com um novo brilho no olhar, um jeito de caminhar diferente, uma energia diferente. E aí, baseado nesse livro, eu tracei um planejamento estratégico que acabou me levando para toda essa história do garoto de periferia, andando por mais de 3 continentes, mais de 50 países, palestras no mundo inteiro, dando aula no mundo inteiro, tudo porque uma frase me levou para um outro nível mental. E eu vou fazer um parênteses que como eu já sei, eu não quero deixar passar essa. Que você, quem conhece, né, você todo educado, receptivo, nunca falaria que você era tímido, né? Introspectivo. Eu tinha, Gabi, mais do que a timidez. Eu tinha o que se pode chamar de fobia social. Quando a pessoa tem um nível de medo de pessoas a ponto de ela fugir das pessoas. A timidez a pessoa meio que se administra, né? O modelo de educação naquela época, e também assim, era uma casa muito pequena, com 4, 5 cômodos, para 10, 12 pessoas. Para você poder acomodar esse povo todo, é que nem a galinha que aí coloca os pintinhos, vai pisando em cima, né? A minha mãe, quando surrava a gente, usava muito essa frase, inclusive. Ela dizia assim, a pisada da galinha não machuca o pintinho. Era na base da pancada, da chinela-terapia, né? Naquela época podia ainda, agora não. Podia ainda. Então, você olhava as pessoas sempre pensando que alguém ia te agredir. Então, eu estava caminhando nas ruas, eu olhava alguém que estava vindo lá na frente, se eu conhecia, eu baixava a cabeça, atravessava. Eu tinha realmente uma fobia social. Falava pouquíssimo com as pessoas, me dirigia pouquíssimo com as pessoas, mas aquela frase me encheu de energia. Virou a chave. Virou a chave, assim. E Jamil, e como começou a sua trajetória profissional? Como todas as cidades, elas têm uma vocação empresarial. Balneário Camboriú tinha a sua vocação empresarial por ser turística, tinha uma vocação empresarial baseada em 2 grandes pilares, na construção civil e no turismo, no atendimento. Eu fui para a construção civil e fui como servente de pedreiro, logicamente, que era como se começavam as coisas. Só que nesse período, exatamente nesse período, eu comecei a conversar muito bem, a ter uma linguagem melhor, e aí o engenheiro lá me convidou para eu ser office boy. Então aí eu saí da obra e fui o office boy lá no escritório. E chegando lá eu vi que eles tinham, além da construtora, também faziam projetos. Naquela época era tudo com canetas, tal, era um processo muito artesanal. Eu olhei aquilo e falei, pô, tá aqui um caminho para a ascensão social. Dos 14 eu comecei a desenhar, com 15 eu já estava desenhando, com 16 eu já montei o meu negócio, um escritório de projetos. E aí tivemos uma ascensão social extraordinária, porque aí eu comecei a prestar serviço para empresas e comecei a construir, fizemos uma carreira extraordinária. Paralela a isso, eu ia sempre levando a minha carreira acadêmica, que era uma paixão minha. Em 89, se elegeu um presidente chamado Collor de Mello, que quebrou o país. Pouco tempo, assim, ele zerou todo mundo, tirou a poupança de todo mundo, congelou, deixou todo mundo com R$50 e foi um caos. E aí eu fui diminuindo, o baque foi muito grande, eu fui diminuindo, e nesse momento, em 90 para 91, eu tomei a decisão que eu ia me dedicar então à docência. Fui dar aula na universidade, fui dar aula na faculdade, comecei nessa área, até que um belo dia eu me dei conta que eu estava dando aula para pessoas que não prestavam atenção no que eu estava falando, porque era muito comum naquela época, há 30 anos atrás, as pessoas
pessoas, na verdade, elas não iam para a faculdade para adquirir conhecimento. Elas iam para a faculdade porque elas faziam um consórcio comprando um diploma em 60 parcelas. E aí elas tinham que ficar um mínimo lá de presença para não reprovar. Chegavam tarde e saíam cedo. E tinha 5% das pessoas que prestavam atenção no que você falava. Aplica até hoje, né? Muitas vezes. Por aí. Falei, bom, eu vou procurar plateias mais comprometidas, que só o compromisso transforma. Não há possibilidade, se não tiver fundamentos e não tiver comprometimento, não altera a realidade. Quando você fala, vamos ter uma conversa de poder, vocês vamos ter uma conversa de compromisso. Sempre que você fala, vamos ter uma conversa de transformação, você tem dois pilares presentes. Você precisa ter fundamento e você precisa ter comprometimento. Caso contrário, vai ser uma conversa superficial. Toda conversa de poder, o que é o poder? Poder é aquilo que altera a realidade. Então aí eu fui fazendo a transição e como eu conhecia a metodologia que eu conhecia, que tinha transformado a minha vida, que eu fiz um planejamento estratégico, eu saí de engraxate para professor e para empresário. Eu estava com 22, 23 anos, 24 anos, aquela arrancada ali da vida. Bom, então, qual é a metodologia que me encanta? Aí fui atrás desta filosofia extraordinária que é a Fundação Napoleão Hill. De 94 para 95 para frente eu já me dediquei profissionalmente e venho nesse tempo todo dedicado à educação corporativa. E Jamil, como que é conciliar tudo isso que eu li, mais a vida pessoal com 3 filhos, né? E agora um netinho. E agora um netinho. A roda da vida. Creso foi um grande filósofo do tempo antigo. Sempre que a gente fala tempo antigo é antes de Cristo. Ele foi um grande filósofo e ele era conselheiro de um rei chamado Ciro que governava a Pérsia. E a Pérsia era 5 séculos antes de Cristo, era um dos grandes impérios do Oriente Médio. E um dia ele disse a Ciro, ó rei, existe uma roda que impede que qualquer homem, naquela época se dirigia muito a postura masculina, né? Homem quer dizer aquele que olha para o alto. E qualquer pessoa, para a gente traduzir para uma linguagem contemporânea, que impede que qualquer pessoa fique permanentemente em cima ou permanentemente embaixo. Por uma questão de justiça, a roda da vida roda de tal maneira em que em alguns momentos da sua vida você está em cima e em outros momentos você está embaixo. Se você compreender o grande movimento da vida, você pode desequilibrar esta roda da vida, fazendo com que você fique mais tempo em alta do que em baixa, quando você compreende as várias dimensões da vida. É uma gentileza que a justa lei máxima da natureza faz para as mentes lúcidas. Veja bem, Gabi, esse conselho tem 2.500 anos. Napoleão Hill conta no livro Quem Aprende Enriquece, ele trouxe isso em 1941, ele trouxe o conceito da roda da vida para o conceito de desenvolvimento pessoal. Então, não há ninguém que atingiu um espaço grande, que construiu algo grande, que primeiro, não tenha sacrificado a satisfação imediata. Não há prazer nenhum na meta imediata, não há prazer nenhum no objetivo, não tem satisfação imediata no objetivo. Segundo, não há ninguém que construiu algo grande que não tenha sacrificado algumas áreas da sua vida. Você vai ver um grande político, ele sacrificou outras áreas para ser um grande político. Você vai ver um grande empresário, ele sacrificou outras áreas para ser um grande empresário. Você vê um grande pastor, ele sacrificou outras áreas para ser um grande pastor. O que precisa ser feito? É que alguém, de alguma maneira, te acorde e diga, olha, escuta, presta atenção em outras dimensões da sua vida, da roda da vida, senão daqui a pouco ali na frente você quebra. Ali na frente você vai produzir um vazio ao seu redor. Isso tudo vai fazer falta, essas outras dimensões da sua vida. Sabendo disso, eu muitas vezes desequilibrei ao longo da minha vida a roda da vida. Como o contexto, a própria vivência minha, eu entendi algo e isso alterou bastante a minha realidade. Você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Gabi, desde que você faça cada coisa como se a sua vida dependesse daquilo ali. Ou seja, cada vez que você estiver fazendo alguma coisa,
faça com muita ênfase, faça com muita entrega. E aí sim começa a surgir o que se chama de tempo de qualidade. Você vai ter tempo de qualidade no teu trabalho, você vai ter tempo de qualidade na área espiritual, tempo de qualidade na área pessoal, na área familiar. Então, o tempo de qualidade altera a realidade substancialmente. É dessa maneira que é possível equilibrar a roda da vida. Anotou esse segredo? Jamil, aproveitando também o momento em que o país e o mundo, na verdade, né, enfrenta uma das maiores crises aí, a pandemia do coronavírus, eu gostaria que você dividisse com todos os espectadores do Quem Assiste Enriquece aquele seu resumo sobre a crise, o que é e quais as maneiras que a gente tem para enfrentá-la. A crise, a palavra crise vem do ideograma chinês, que é dificuldade e oportunidade. E quando você pega a mesma palavra e leva para o grego, você vai ver que ela divide em 3 partes também, que é separar, que é avaliar e agir, que gera uma 4ª palavra chamada oportunidade. Crise é a dificuldade mais a oportunidade. Os chineses, que têm como base do pensamento um pensador chamado Confúcio, é o único filósofo, é a única escola de filosofia que também é uma religião, que é a religião dos chineses, da grande maioria dos chineses. Eles partem do princípio das 5 dimensões dos elementos da natureza, que é o espaço, o tempo, o caos, a matéria e a inteligência divina. Então, para eles têm um espaço e eles analisam que tem um tempo. E eles analisam que sempre vai existir o caos antes de se transformar a matéria. Por isso que chinês, para eles, curto prazo é 50 anos. Porque eles sabem o que significa esta relação dos 4 pilares amarrado pela inteligência universal, como eles chamam, porque eles têm um outro modelo de relacionamento com a eternidade. Nós cristãos temos a energia pessoalizada. Nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, esta energia pessoalizada. Eles acreditam na energia deificada, ou seja, espraiada. Então, por isso que a crise é um freio da arrumação. No momento da crise, é o momento da gente se reinventar, de se readaptar. Essa crise do coronavírus, que é uma crise altamente paradoxal, que parece muito mais um experimento, parece que foi um grande experimento. Talvez em algum momento alguém parou e se perguntou, diz, nós temos o espaço que é o planeta, nós temos o tempo que é eterno. Que tal gerar o caos para ver se do lado de lá sai uma matéria onde nós possamos dominar? Porque verdadeiramente nós vivemos a Terceira Guerra Mundial, onde todo mundo ficou enclausurado, onde todo mundo teve suas dificuldades, onde parou a economia, a terra parou. Agora, depois disso, existem muitas oportunidades. E aí sim tem que ter olhos de ver. E aí tem que saber agir. Aí tem que se ter direção. Porque senão não vai nunca se beneficiar da crise. Vai ser sempre uma vítima da crise. Nossa. Anotou? Tá anotando, gente, por favor. Jamil, agora eu chego ao meu momento tiete do programa, que é falar desta obra de arte aqui. Eu adorei esse livro, não tem nem o que comentar, mas eu queria te trazer um feedback em primeira mão, esse eu nunca te contei. Uma amiga, ela tá com 28, 29 anos, sempre teve dificuldade com a madrasta. Ela mora com a mãe, mas nas férias vai viajar, tem irmãos menores, enfim, aí ia pra casa do pai e viajava todo mundo junto. Pra ela era o caos, era o pior momento da vida dela, porque ela tinha que interagir mais de uma semana, ou pelo menos uma semana ali com a madrasta, e era desentendimento, briga o tempo todo. O namorado dela, que fez o Mastermind Lince, ganhou o livro, deu de presente pra ela. E aí ela leu em uma sentada, porque esse livro é delicioso de ler, curtinho, e o melhor, ela aplicou o que ela aprendeu. Olha que coisa linda. E na sequência viajou e falou que foi a melhor viagem de férias em família, que até então ela nunca tinha experimentado isso. Nossa, até arrepiei de falar.
Se for uma só pessoa que você conseguir tocar, uma alma, uma vida, você já consegue, já atingiu o objetivo do livro. E transformou toda, inclusive a família, porque tá aqui, vou antecipar esse segredo, né? Mas quando você trata o outro como você quer ser tratado, muda tudo, né? É a regra de ouro. E foi, assim, sensacional. Ela me contou, eu falei, não, preciso contar essa, mas tem que ser pessoalmente. E eu queria que você contasse os bastidores dessa obra de arte aqui, como foi, como que é receber esse tipo de feedback. Conta pra nós. No Brasil, Gabi, se vender 20 mil exemplares já é best-seller. Eles consideram best-seller a partir de 25 mil exemplares, ou seja, está entre os mais vendidos. Porque mais de 80% dos livros lançados não atingem 3 mil exemplares. Então, um livro que chega a 200 mil exemplares, ele tem alguma coisa diferente nele. E esse livro foi lançado aqui no Brasil, foi lançado na Europa, em Portugal, foi lançado em Angola, Moçambique, na África. Então, ele é um livro de 3 continentes. Como foi que ele nasceu? Tem uma lei do êxito chamada personalidade agradável. E eu ia anotando, você sabe como é que os nossos treinamentos são, a gente anota, e aí cada vez que eu via algo muito transformacional, eu fazia questão de pegar aquilo, sabia que estava sendo anotado pelos apoiadores, eu pegava aquilo e guardava, eu separava, eu anotava, e eu fui relatando o que acontecia dentro das salas de aula. Então, como é que os participantes aplicavam aquela lei na vida prática? Como é que aquilo interagia? O que eles tinham feito de diferente? Porque o ser humano, ele é composto por emoções, complexo modelo mental, onde vem o instinto e o racional, onde o racional não consegue criar uma crítica para o instinto suficiente para filtrar, e a emoção, se não for equilibrada, ela pode desarticular uma vida, a ponto de, você deu exemplo, ela ia fazer uma coisa legal, que era boa, viajar, mas fazia aquilo ficar ruim, porque faltava filtro emocional para filtrar aquele momento. Fui registrando, e com pessoas daqui, porque toda a literatura que tinha nessa área era sempre assim, muito de distante comprovação. Alguém ia contar uma história, nós tínhamos um desafio muito grande no passado, Gabi, que tudo que era de fora era melhor do que era o nosso. Ia contar uma história, contava lá do norte da Califórnia, ia contar uma história, contava lá do deserto da Austrália, para poder dizer que aquela experiência era validada, davam provas sociais muito distantes. Então eu procurei citar o João, a Maria, o Antônio, pessoas reais, os heróis de verdade. Os heróis de verdade estão muito mais próximos de nós do que nós podemos imaginar, né? Então, com isso aqui encanta as pessoas. Olham, espera, mas isso aqui dá para colocar em prática. Eu me lembro de uma palestra de um diretor de uma empresa de calçados, que ele era sapateiro, e aquilo vai indo, foi crescendo, então ele era uma pessoa até muito rude, e ele foi dar uma palestra de emoção e se emocionou copiosamente, porque pela primeira vez na vida dele, um homem de quase 70 anos, já tinha passado 65 anos, tinha lido um livro inteiro, e na última página desse livro ele diz isso, né? Tá escrito ali, parabéns por terminar o que começa. E aí foi quando ele disse, quando eu li a última página, eu me dei conta que pela primeira vez eu tinha lido um livro inteiro. Porque a linguagem é de fácil compreensão, não é feito para ficar nas prateleiras, ele é feito para tocar as vidas. Sensacional, e é fácil de aplicar, se quiser, né? Linguagem de fácil compreensão. O academicismo se distancia da realidade, e é por isso que às vezes você está dentro da sala de aula e diz, quando é que eu vou usar isso? Sempre, né? Então precisa criar esta conexão, e esse livro faz isso. Aproveitando a época e uma curiosidade que veio, que perguntar para o mestre é sempre melhor. Eu tenho lido muito, estudado muito a filosofia de Napoleão Hill. Atualmente estou lendo a MP, que é a Atitude Mental Positiva. E o pessoal discutindo, porque tudo é briga, né? Uma hora é Bolsonaro e Lula, agora estão discutindo até otimismo e pessimismo. O Mário Sérgio Cortella deu uma entrevista também na Jovem Pan, que foi muito bacana, falando, né, que ser pessimista é muito mais fácil
fácil, né? Eu vi uma abordagem, inclusive de uma psicóloga, que ela fala que tem o positivo, né? O otimista, o pessimista e o realista. E a terapia trabalha a realidade. Que eu fico inconformada, inclusive lendo o AMP. Por quê? Porque se você tem a sua mentalidade voltada pro positivo, pro bom, muda tudo. Então eu queria ouvir de você essa definição. O Dr. Clement Stone, que é coautor do livro e que foi sócio de Napoleão Hill, e depois de Napoleão Hill foi o primeiro presidente da Fundação Napoleão Hill. Ele morreu com 100 anos. E perguntavam a ele, qual é o segredo, Dr. Clement? Ele dizia, positive mental attitude. Ele fala atitude mental positiva. Qual que é a diferença? O otimista, e a palavra otimista vem de ótica, uma ótica melhor sobre o futuro. Então, o Toninho Savenhago, que é um dos sócios dessa grande rede de supermercados, ele disse, nunca conheci um pessimista rico. Olha que síntese, né? Napoleão Hill fala nesse livro também. Porque eles se assustam, né? Eles se assustam com o problema. Então, o que basicamente é a diferença, Gabi, e os seus telespectadores? A diferença é o pessimista, ele olha para a dificuldade e ele pensa que aquilo não vai passar. E aí ele se angustia e sofre. Ele sofre, porque ele tem medo do futuro, ele ancora no futuro o medo. O otimista, ele olha para a dificuldade e ele tem certeza que aquilo ali vai passar. É esta visão que acaba fazendo toda a diferença na química mental, porque daí nasce a esperança. E está lá dentro do livro da lei, da Bíblia Sagrada, que a esperança não traz confusão. Por que ela não traz confusão? Porque a esperança, que quer dizer espera de algo melhor, ela te dá um olhar em perspectiva. O que significa um olhar em perspectiva? Significa que você tem muitas alternativas. E quando você tem muitas alternativas, você cria um mapa mental que vai te possibilitar você caminhar em direção ao futuro. Porque qual é o sentido da vida? O sentido da vida é para frente. É a vida em si mesmo. Esse é o sentido da vida. Agora, quando a psicóloga fala sobre a realidade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer, pegue evidências, tenha fatos, tenha concretude para poder tomar decisões. Agora, em qualquer situação, é muito melhor, é muito mais benéfica para a existência humana a mente positiva. Porque o otimista e o pessimista vão morrer os dois, mas terão vidas completamente diferentes. Muito bom, sensacional. Era isso, a dúvida vai ficar pertinente com o tema. Bate-bola, jogo rápido com Jamil Albuquerque. Preparado? Boa. Um livro. A Lei do Triunfo. Uma qualidade. Ser otimista. O que te irrita, Jamil? É a falta de esperança. E uma emoção. O nascimento dos filhos. Uma mania. Tem manias pessoais e Conta manias pra coletivas. A mania pessoal é sempre deixar pronta a roupa que eu vou usar no outro dia separadas. E a mania coletiva, que eu afeto todo mundo, é que eu tenho várias superstições. Por exemplo, nunca sair por uma porta diferente da que eu entrei. Adorei. Trabalho. Uma música. Espelho Cristalino, de Alceu Valença. Um autor. No Brasil, o Napoleão Hill pelo impacto na minha vida, mas o autor de ficção que eu mais me marcou é Érico Veríssimo no Sul e Ariano Suassuna no Nordeste. Então eu tenho dois grandes autores que são meus autores prediletos. E eu tenho um poeta predileto, embora eu tenha vários poetas brasileiros que eu adoro, mas meu poeta predileto é Mário Quintana, que é gaúcho também. Jamil, um medo. De ter medo. Uma frase. Todo dia é dia de reinventar o nosso destino. Em uma palavra, ser mastermind é? Realizador. Muito bom. E Jamil, para encerrar, deixa uma mensagem para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo.
Napoleão Hill nos ensinou isso. Não procure riqueza, procure crescimento. Não procure felicidade, procure crescimento. E isso não é de Napoleão Hill, isso já é de Salomão. Quando Salomão pediu a Deus, Deus disse, peça-me o que quiseres. E ele pediu sabedoria. Então busque sabedoria, busque crescimento pessoal, porque aí a felicidade virá. A felicidade não é um estágio final, é um jeito de caminhar pela vida. Busque crescimento, porque aí a riqueza não será financeira, vai ser um enricar ao longo da vida diante de todas as áreas chaves de resultados da nossa experiência humana aqui na Terra. Sensacional! Muito obrigada, Jamil, pela disponibilidade, por ter vindo aqui compartilhar essa aula com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Encerramos mais uma entrevista extraordinária. Essa entrevista merece milhares de curtidas, então curta, comente, compartilhe com toda a sua rede de amigos e se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder a próxima em primeiríssima mão. E para você que não me segue no Instagram, corre lá, é o Gabi Gaona Oficial, para ter insight, motivação e inspiração no dia a dia. Um beijo e até o próximo episódio.